Hoje a gente vai falar sobre steel frame, wood frame e normas de incêndio. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje vou responder uma pergunta de um seguidor aqui do canal. Ou melhor, uma seguidora. É a Laurita. Ela pergunta assim: nas divisas de terrenos não podemos construir em madeira, normas de incêndio, e no caso de wood com revestimento externo em placa cimentícia, meio com lã de vidro e interno com placa de gesso resistente a fogo, será que fico dentro dessa norma, que diz ser obrigatório alvenaria ou equivalente? Seria esse um equivalente? Espero de coração que o canal cresça. É sempre bom termos profissionais sérios e comprometidos. Obrigada. Também agradeço pelo carinho e pelas palavras. Antes de responder essa pergunta, queria pedir para você se inscrever no canal e dar aquele joinha, aquela força para o YouTube distribuir cada vez mais o nosso conteúdo, tá bom? A gente está com bastante novidade pela frente, ainda não vou dar spoiler, não vou falar, mas dá aquela força que vai ter coisa bacana por aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem algumas questões a serem analisadas. Se você estiver falando de um projeto em condomínio, precisa ver muito bem as exigências do condomínio, tá? Tem condomínio que não vai aceitar, mas a maioria dos condomínios não aceita construção pré-fabricada de madeira. E o wood frame não se encaixa nessa categoria de casa pré-fabricada. Ele é uma construção pré-fabricada, mas não é a casa pré-fabricada, é aquela casinha que encaixa os postezinhos e os lambris de madeira. Aquele tipo de casa realmente é muito suscetível a fogo. Ela não tem proteção nenhuma. Se tiver um incêndio, ela queima todinha, ela é frágil com relação ao fogo, tá? O wood frame, agora voltando para a sua pergunta realmente, ele não é suscetível ao fogo como uma casa pré-fabricada de madeira. Porque, como você mesmo disse, tanto a placa cimentícia quanto a placa de gesso interna, elas não deixam o fogo atingir a estrutura de madeira. Esse fogo até vai atingir a estrutura em algum momento. Se ficar pegando fogo muito tempo, vai atingir, mas não antes do tempo que a norma exige. Então, as normas de incêndio, elas exigem que as estruturas, basicamente é isso, tá? Que as estruturas suportem um tempo de fogo sem colapsar, sem ruir. Para quê? Para poder evacuar aquele lugar, para as pessoas que estão ali dentro poderem sair, tá? As normas de incêndio, normas do bombeiro, são sempre para preservação da vida. Então, eles pedem um tempo, tal coisa tem que ser resistente ao fogo 120 minutos, 2 horas. Por quê? Porque eles entendem que naquela condição é necessário 2 horas para poder tirar todo mundo daquele local. Então, numa residência, em geral, é muito fácil de tirar pessoas de dentro, as residências que são térreas principalmente, mesmo um sobrado, é relativamente fácil você evacuar aquele local. Então, o que precisa? A estrutura só precisa se manter de pé por um tempo ali X para as pessoas poderem sair. E o wood frame atende essa condição, porque tanto as placas de gesso quanto a placa cimentícia, elas aguentam, elas impedem que o fogo chegue na estrutura. E a mesma coisa vale para o steel frame, porque apesar de ser uma estrutura de aço, é engraçado isso, né? O aço, o perfil leve do steel frame, ele é mais frágil ao fogo do que a madeira, porque a madeira ela vai queimando, vai carbonizando. Até ela colapsar, ela demora mais para colapsar do que o aço. O aço, ele vai ali, ele tá ali de pé, e ele vai recebendo calor, de repente ele derrete e ele colapsa mais rápido do que a madeira. Então, o que a gente precisa observar? Precisa observar sempre que esteja tudo muito bem vedado com gesso por dentro e muito bem vedado com ou placa cimentícia ou EIFS por fora. O EIFS também, ele tem a argamassa com a tela de fibra de vidro, ele dá essa resistência ao fogo. Então, se o condomínio permitir, eu tô falando se o condomínio permitir, porque tem muitas vezes que eu já passei uma vez por isso. A gente explicar para o condomínio que aquilo não é construção pré-fabricada de madeira, que é diferente, que é resistente ao fogo e tal, e mesmo assim o condomínio falou, não, aqui não. Então, aí você não tem com quem reclamar, você não tem o que fazer. Então, se o condomínio permitir, você consegue sim provar que você fica dentro de normas de incêndio com construções de steel e wood frame. Eu vou fazer aqui um parêntese só para falar de divisa de muro, tá? A gente falou até aqui construções em divisa, né? Construção tipo casa geminada ou um terreno que permite que você não tenha recuo lateral, que você está construindo na divisa. Agora eu vou falar sobre muros de divisa. Um muro de divisa, ele é um paredão que não tem nenhum contraventamento. O que a gente fala de contraventamento? Quando você tem uma quina, assim, ó,
uma parede segura a outra e de certa forma ela contraventa a outra. Agora, quando a gente tem só uma parede assim reta, você não tem nada para evitar que ela faça isso, que ela faça esse movimento. Então, os pilares de concreto e a fundação, eles seguram, né? Então a gente tem ali estacas, né? A gente tem, como os pedreiros chamam de broca, a gente tem a estaca, sei lá, 5 metros para baixo e a coluna e o pilar que faz a continuidade dessa estaca, que faz um corpo super rígido para evitar que o muro faça isso. Então, agora, essa é uma parte conceitual da alvenaria. Agora, pegando um wood frame ou steel frame, o que a gente teria de fundação para segurar esse muro? Em geral, quando a gente faz steel frame, wood frame, a gente usa fundações rasas, é aí que ele se justifica. Então, quando eu faço um radier e faço essa construção em cima porque ela é leve, justifica o custo. Agora, não justifica eu fazer uma fundação com estaca, e aí se eu tiver uma estaca de concreto, eu preciso ter o pilar dando essa continuidade. Eu não posso simplesmente fazer estaca, baldrame e vir com um muro de steel frame ou de wood frame por cima. Ele não vai ter resistência a esse movimento, a ação de vento, chuva e tudo mais. Então, para fazer um muro de steel frame, de wood frame, você precisaria ter vários contraventamentos ali, vários contrafortes, né? Então você teria um muro, assim, ó, em planta, tá? Um muro aqui e várias coisinhas aqui para poder segurar. Só que aí você vai perder terreno e tal. Então, por que não se faz muro de steel ou de wood frame? Por causa disso. Não tem por que fazer. Para muro, a alvenaria é a melhor solução ainda. Tem gente que faz de EPS e tal e tudo, mas aí o EPS é uma coisa que casa melhor com a estrutura de concreto armado. Então, aí faz-se com estrutura de concreto armado. Só com isso que eu falei, a gente já descartaria, eu descarto a possibilidade de fazer muro com steel e wood frame, tá? Mas vamos lá, vamos para a questão do incêndio. O wood frame e o steel também, eles atendem a normas de incêndio. Por quê? Você tem uma estrutura ou de madeira ou de aço. A de aço também é frágil quando a gente está falando de fogo, tá? Os perfis de steel frame, eles realmente derretem com ação de fogo, de calor. Então é uma estrutura frágil falando de fogo, tá? E a madeira também, porque madeira queima. Mas por dentro ela é toda vedada com placas de gesso. Então a gente tem placa de gesso na parede, no teto. Essas placas de gesso bloqueiam a entrada do fogo, o acesso do fogo para a estrutura. É por isso que é uma prática utilizada e é uma prática aceita em questão de normas de fogo. Agora, qual é a diferença quando a gente fala de placa, aquela placa rosa ou placa vermelha, que é resistente ao fogo? Ela tem um tempo maior de resistência ao fogo. Então, em projetos mais complexos, maiores, às vezes a gente precisa ter compartimentação. Então, vamos supor que é uma indústria e a gente tem que armazenar produtos inflamáveis ali. Então, naquele compartimento, a gente precisa ter um tempo maior de resistência ao fogo. Vamos supor que a fábrica toda pegou fogo. Se o fogo chegar naquele compartimento, vai explodir. Só um exemplo, tá? Então, a gente precisa garantir que antes do fogo chegar ali, todo mundo conseguiu sair, evacuou essa fábrica. E aí sim eu preciso, nesse local, usar umas placas que vão retardar a chegada do fogo. Então, a gente tem algumas normas que determinado produto, determinada condição precisa ter um tempo de resistência ao fogo de 120 minutos, que são 2 horas. Então aí a gente faz uma composição com placas de gesso resistente ao fogo que vai segurar o fogo por esse tempo. O fogo, uma hora, se ele ficar ali queimando, uma hora ele vai chegar. Só que a gente precisa garantir a segurança das pessoas, né? Quando a gente fala de normas de incêndio, basicamente é para a segurança das pessoas, é para conseguir tirar de dentro de um lugar que está pegando fogo as pessoas que estão lá dentro. Então, porque muita gente me pergunta, eu tenho medo de fogo, de incêndio, vamos usar na minha casa placa resistente ao fogo? Não é necessário. A gente não usa placa rosa, placa RF em residência por isso, porque a placa de gesso, ela já segura, ela já não deixa o fogo entrar. E aí o tempo de você evacuar uma residência, a placa de gesso atende muito bem, tá? Não é necessário a gente usar placa resistente ao fogo. Então, voltando à pergunta aqui da Laurita, se for por questão
de incêndio, a gente conseguiria atender essas normas, tá? A gente consegue fazer essa parede atender normas, até porque a alvenaria também é abalada com um incêndio, né? Só que ela não deixa propagar e tal. Então, com o wood frame e steel frame, a gente consegue atender essas normas. Porém, no caso específico de muro, não é o ideal. Agora, se você estiver falando de casa geminada, uma casa que está na divisa, aí faz todo sentido a sua pergunta. E sim, a gente consegue atender essas normas usando steel e wood frame, tá bom? Eu até imagino que a sua pergunta seja mesmo por causa de construção da casa na divisa, mas aproveitei para fazer esse apanhado do muro também, que achei interessante. Espero que você tenha gostado, Laurita, espero ter respondido a sua dúvida e já aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá aquele joinha e te vejo no próximo vídeo. Tchau!